Olá guerreiro, olá guerreira, tudo bem com você? Como é que estão os seus estudos? Tudo tranquilo? Vamos continuar nosso bate-papo aqui a respeito do direito penal? Veja, nós vamos tratar agora um outro tópico, um tópico novo. Confere aí comigo, ó. A gente vai falar agora, desse tópico aqui, ó, princípios constitucionais do direito penal. Então nós já tratamos na aula anterior aí exclusivamente do princípio da legalidade e dos seus desdobramentos, princípio muito importante. Eu diria que é o mais importante dentre eles, o que tem mais incidência, pelo menos nas provas. E a partir de agora vamos tratar dos princípios constitucionais, A gente sabe que a maioria dos princípios que nós temos no direito, em geral, tem origem constitucional. Isso é um fenômeno que a gente chama modernamente de neoconstitucionalismo, que seria o quê? A releitura do direito, todo o direito, a partir da Constituição. Então a Constituição está no centro jurídico, irradiando seus efeitos para todos os demais diplomas. Inclusive, e dentre os mais influenciados, sem dúvida alguma, temos o direito penal. Lida com um dos nossos bens jurídicos mais importantes, que é a liberdade. Então, temos influência aí gigantesca da Constituição. O que a gente vai fazer aqui? Eu separei alguns princípios que têm mais, uma vertente mais constitucional, que nós encontramos, seja no texto da Constituição de maneira expressa, os princípios expressos, seja os implícitos que nós podemos extrair da Constituição, beleza? Então nessa aula a gente vai tratar brevemente desses princípios, sempre tendo em vista aí como que pode vir a ser cobrado nas provas com vocês, tá bom? Então, para você que não me conhece ainda, meu nome é Anésio Andrade, nós vamos trabalhar agora, então, a partir de agora, os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, legal? Então vamos lá, vamos junto aqui. Então aqui está meu nome, meu Instagram, caso você queira ali acompanhar alguma novidade com relação ao meu trabalho. Vamos lá, sem muita perca de tempo, princípio da dignidade humana, Sempre relevante começarmos tratando por ele quando nós falamos de princípios constitucionais. Por quê? Porque esse princípio, é um princípio que é uma das bases do Estado democrático de direito, é uma das bases, um dos fundamentos da nossa República. Legal? O que significa esse princípio, professor? Basicamente, ele é muito abstrato, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio mais abstrato que nós temos aí, com certeza, na Constituição, e ele tem muitos desdobramentos, não só para o direito penal, mas para todo o ordenamento jurídico. O que significa dizer isso? É um evento, é uma reflexão, um pensamento que começa a surgir aí principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e depois das atrocidades que nós, infelizmente, vivemos nessa época. Nós, eu digo, humanidade, Eu ainda não era nem projeto de ser nascido, acredito que você também não. Mas vejam que foi um período muito difícil para o ser humano, Por isso que começou essa vertente, esse pensamento de se priorizar a dignidade da pessoa humana num sentido amplo. Significa dizer o quê? Significa dizer que o ser humano está no centro do ordenamento jurídico, ou seja, que o Estado, que tudo que nós temos, toda a construção que nós temos, existe em virtude do ser humano. Então ele não é um objeto, muito menos um instrumento. Professor, mas isso é óbvio, Não é tão óbvio assim. Nós percebemos que a história não nos demonstra isso. Algumas pessoas acabaram enxergando o ser humano como sendo inferior, ou subjugando um ser humano com relação ao outro, ou tratando o ser humano de maneira objetivizada ou objetificada como um instrumento de conquista, de poder, de seja lá o que for. Beleza? Então esse princípio ele tem essa ideia lata, do ser humano como um todo, todas as raças, se é que existe alguma raça, todos os credos, todas as origens, todas as opiniões, ou seja, no sentido amplo, de qualquer que seja a conduta que ele tenha praticado, ele deve ser sempre visto como um ser humano e a sua dignidade é um seu bem precioso e sempre deve ser preservado, sempre, independente da situação, desde o criminoso do crime mais grave, desde o cidadão comum. Todo mundo tem que ser de sua dignidade, um núcleo de dignidade que deve ser intangível. Basicamente, a ideia abstrata é essa. Então, como você pode perceber,
isso tem uma grande influência dentro do direito penal, sem dúvida alguma, né? E nós vemos a aplicação desse princípio em várias esferas, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, seja na aplicação da pena, seja na execução da pena, ou seja, em todas as esferas aí do direito penal, nós podemos observar a incidência desse princípio. Bacana? Como eu te falei já, ele está ali no artigo 1º, que traz, né, nossos fundamentos, né, os fundamentos da República Federativa do Brasil, e no inciso 3º nós temos lá a dignidade da pessoa humana. Então veja, isso aqui é fundamento, são os princípios basilares do direito, princípios basilares da própria República Federativa do Brasil. Então, quando nós tratamos do princípio da dignidade da pessoa humana, nós observamos que ele vai ter influência em todos os ramos do direito. Bacana? Então, ele é muito abstrato, tem aplicação em diversos julgados, diversas decisões. É um princípio aí coringa, digamos assim, que serve para que você consiga fundamentar quase todas as circunstâncias ali de aplicação justa, ponderada do direito, né? Se é que nós podemos falar dessa forma. Bacana? Então, isso aqui também é bem abstrato, só para você ter uma ideia do que se trata. Você vai trabalhar isso muito mais no direito constitucional, mas aqui só para você entender que ele também tem uma influência direta no próprio direito penal. Bacana? E ele é um princípio mestre, vamos dizer assim. Ele é um princípio que é um supraprincípio. Dele decorrem diversos outros princípios. Então, quase todos os princípios que nós temos, né, no nosso ordenamento jurídico, que envolve principalmente aplicação de pena, direito penal, restrição de liberdade, tem alguma ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Legal? Olha um exemplo, princípio da humanidade. O princípio da humanidade também é consagrado no texto constitucional e aqui com aplicação direta no direito penal. O artigo 5º, inciso 3º, vai dizer para a gente o seguinte, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Legal? Então, aqui já traz um reflexo direto ao tratamento, ao princípio da dignidade da pessoa humana, mais precisamente ao princípio da humanidade. Então, ele é um princípio aí decorrente diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, olha, isso aqui, para alguns doutrinadores, inclusive para Bobbio, né, o princípio de vedação a tratamento degradante, tratamento desumano, degradante e da tortura seria um exemplo de princípio absoluto. Você já deve ter estudado, você já deve ter visto também falar que não existe no direito nada absoluto. Isso é verdade? Sim, regra geral é essa. Tá? Todos os princípios comportam alguma exceção. Isso é a regra geral. Até mesmo a pena de morte é permitida em casos excepcionais de guerra declarada. Então veja que a vida, sim, com certeza é nosso bem jurídico mais importante e ainda assim há uma exceção. Contudo, parte da doutrina, apoiada muito grandemente no princípio da dignidade da pessoa humana, vai defender que a vedação à tortura, a vedação ao tratamento desumano ou degradante é um exemplo de princípio absoluto, ou seja, não comportaria exceção. O nosso ordenamento jurídico não comporta exceção a essa regra. Existe até uma teoria que é chamada teoria da bomba relógio, uma teoria norte-americana, que seria uma possibilidade de você torturar uma pessoa, por exemplo, no caso de um ato terrorista. O cara escondeu uma bomba num prédio, a bomba vai estourar daqui 10 minutos, ou seja, não tem outro meio, e o cara não quer me falar onde está essa bomba. E essa bomba vai explodir esse prédio, vai morrer centenas, milhares de pessoas. Nesse caso, em uma ponderação, né, entre os bens jurídicos, essa teoria norte-americana vai dizer o seguinte: é possível você torturar essa pessoa para que ela fale onde está essa bomba. Por quê? Porque nós vamos salvar vidas de outras pessoas. Legal? Seria mais ou menos um estado de necessidade. Tá? A gente vai estudar mais para frente aqui na nossa matéria também de direito penal. No Brasil, essa teoria não é muito aceita, tá? Não é muito aceita. O STF ainda não se pronunciou sobre isso, né? Mas assim, doutrina em geral não aceita. Inclusive, há quem defenda que o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial aqui a vedação de tortura, seria um princípio absoluto. Legal? Ou seja, não comportaria exceções.
Além disso, né, o princípio da humanidade também vai nos dizer que não haverá penas de morte, salvo de caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, quando o presidente declara guerra depois de autorizado pelo Congresso Nacional, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Então vejam, o princípio da humanidade ele exige que não existam alguns tipos de penas, tá? De penas. Então, graças ao princípio da humanidade, nós temos essa vedação de pena de morte. Como eu falei com vocês, a exceção é o caso de guerra declarada. Caráter perpétuo, tá? Trabalhos forçados, banimento e cruéis. Isso aqui não é apenas um caráter do direito penal. São penas, sanções em sentido lato. Por exemplo, não posso ter uma pena de caráter perpétuo de efeito administrativo, de efeito civil, por exemplo. Então isso aqui tem reflexo em outros ramos do direito também, mas é óbvio que eles são mais direcionados ao direito penal. Bacana? Tome cuidado com isso aqui, tá? Trabalhos forçados, tá? Trabalhos forçados, só para aprofundar um pouquinho com você aqui, ó, é diferente de trabalho obrigatório, tá? A lei de execução penal nos informa que o trabalho do preso é obrigatório. E se ele se negar a trabalhar, isso o preso condenado, o preso provisório, o preso político é facultativo, tá? Mas se ele se negar a trabalhar, ele vai sofrer sanção, ele vai sofrer a incidência de uma falta grave, legal? Mas trabalho forçado é o quê? O trabalho forçado é aquele trabalho que a gente vê em filme lá norte-americano, que o cara está arrastando uma pedra no pé, debaixo de um chicote, trabalhando no sol, tá? Isso é o trabalho forçado, isso não pode ocorrer. O trabalho obrigatório é aquele que o preso é obrigado a trabalhar, porque o trabalho, no final das contas, ele é um fator de edificação do ser humano, é um fator de promoção da dignidade da pessoa humana. Então, a Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84, nos informa que é sim possível o trabalho obrigatório e isso não é a mesma coisa que trabalho forçado. Bacana? Tudo bem? Então vamos continuar aqui, tá? Outro princípio constitucional relevante para nós trabalharmos, né? O princípio da intranscendência da pena. O que significa isso aqui? Está lá no artigo 5º da Constituição também. Vejam, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então veja, analisando esse dispositivo constitucional aqui, o que a gente percebe? Primeira coisa, que nós temos normas aqui, nós estamos tratando de direitos fundamentais, obviamente, direitos de primeira geração, cláusulas pétreas, e quanto à aplicação, percebe-se o seguinte, primeira parte aqui, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é uma norma de eficácia o quê? Plena, ok? Então ela é auto-executável, esse primeiro pedaço aqui. Isso significa dizer o quê? Que a sanção penal, ela tem caráter personalíssimo. Vou voltar com você aqui. A sanção penal tem caráter personalíssimo, quer dizer, ela vai incidir sobre a pessoa que foi condenada por aquele delito. Eu não posso transmitir essa responsabilidade penal para sucessores, para herdeiros, para parentes, ou seja, para outra pessoa. Eu não posso tirar de uma pessoa, o cara não pode falar assim, você condenou meu pai a 20 anos de cadeia, vamos fazer o seguinte, eu pago 10 e ele paga 10, para ele não ficar sozinho nessa. Isso pode acontecer? Não. A pena é personalíssima. Quem vai ter que cumprir a pena é aquela pessoa. Contudo, os efeitos civis, patrimoniais, por exemplo, podem ser percebidos pelos herdeiros, ok? Podem ser percebidos pelos herdeiros. Por exemplo, se o cara foi condenado lá a pagar uma multa, a multa não vai passar porque também não tem efeito de sanção penal. Mas vamos supor ali uma dívida civil. O cara está devendo uma indenização lá pelo crime que ele cometeu. Isso não é uma sanção penal. Isso é uma responsabilidade civil. Cometeu um crime, vai ter que reparar o dano para a vítima. Legal? Essa reparação de danos é uma sanção penal? Não. Isso é uma sanção civil. Por quê? Porque ele vai ter que reparar. Isso é só a retribuição do que ele fez de errado. Ele não está levando isso como pena. Tá bacana? Então veja, essa sanção, essa retribuição que ele vai ter que fazer sobre o prejuízo que ele causou para a vítima, eu posso estender aos herdeiros? Sim, a Constituição autoriza, no limite da herança transferida.
Então, se o cara lá causou um prejuízo, por exemplo, uma corrupção, prejuízo ao erário, de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, essa sanção de restituição desses bens, isso é uma sanção penal? Não. Isso é uma responsabilidade civil. Ele vai simplesmente reparar o dano do crime que ele cometeu. Agora, a multa que ele levaria e a pena de privativa de liberdade, isso é outra coisa. Isso é uma sanção penal. Isso não posso transferir da pessoa do condenado. Agora, a responsabilidade de ressarcir o dano, isso sim. Então, se ele causou um dano de R$ 1 milhão e o patrimônio dele é de R$ 800 mil, todo o patrimônio dele vai ser utilizado para reparar esse dano. Legal? Então, e esses R$ 200 mil eu posso cobrar da família? Esse não. Legal? Ele só vai poder cobrar no limite da herança transmitida, né? Olha lá. Ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Bacana? Esse é o princípio da intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Não pode passar da pessoa do condenado. Não posso responsabilizar outras pessoas pelos atos cometidos por um indivíduo específico. Bacana? Deu para entender aqui? Por que eu falei que essa primeira parte é de aplicação plena? Porque nós temos a segunda parte aqui, ó, o perdimento dos bens deve acontecer nos termos da lei. Isso aqui é uma norma de eficácia o quê? Ó, limitada. Deve haver uma lei que disciplina como isso vai acontecer. Como vai acontecer a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, para que isso aqui possa ser aplicado. Legal? Bacana? Então essa primeira parte aqui é tranquilo, pleno. E a segunda parte é limitada. Um princípio que você não pode confundir com o da intranscendência da pena é o princípio da individualização da pena. E as bancas, às vezes, gostam de tentar nos confundir com esses dois termos aí. Tá? O princípio da intranscendência, então lembra o seguinte, é intranscendente, ou seja, só pode ficar naquela pessoa. Agora, o princípio da individualização da pena, ela vai querer personalizar a pena, ou seja, a pena vai ter que levar em consideração aspectos pessoais do agente. Cada pessoa deve receber uma pena de acordo com a sua personalidade. Isso porque, lembre-se que tudo vai decorrer, né? Veja como que é interessante essa reflexão. Isso vai decorrer justamente no princípio da dignidade da pessoa humana. Nós aqui não estamos tratando o indivíduo como um objeto na mão do Estado que vai ser tratado como uma coisa porque cometeu um crime. Não. Qual que é o objetivo maior da sanção penal? É ressocializar, é manter a paz social. Então, eu não quero castigar a pessoa. Eu quero, lógico, vai ter o caráter retributivo ali, né, da retribuição do castigo, mas mais que isso, eu quero ressocializar, eu quero trazer essa pessoa para o seio social, eu quero adequar ela à sociedade. Então, a pena deve ser de uma maneira que melhor se adapte à pessoa, para que nós tenhamos mais condições, mais possibilidades de garantir o retorno dessa pessoa ao convívio social. Legal? Então, o princípio da individualização da pena, ele tem várias esferas. Ele vai ocorrer tanto no plano legislativo, quanto no plano judicial, quanto no plano administrativo. Como assim, professor? Veja lá o que fala o artigo 5º para a gente, ó. Inciso 44, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. O que importa para a gente aqui é isso aqui, ó, a lei regulará a individualização da pena. Bacana? Então aqui nós temos já um caráter personalíssimo da pena. Essa pena deve ser pessoal, deve levar em consideração características pessoais. Então, como eu falei para vocês, ela vai atingir os planos legislativo, ou seja, no momento de edição da lei, a lei não pode ter caráter muito genérico, ela não pode ser muito abstrata, ou seja, ela não pode generalizar excessivamente a sua aplicação, de forma que o Poder Judiciário não possa analisar ali o melhor critério para ser aplicado. Por exemplo, citamos para você aí a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8072 de 90, que ela em sua redação inicial falava dos crimes hediondos e dizia que os crimes hediondos deveriam ser cumpridos em regime integralmente fechado. Regime integralmente fechado.
O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal interpretou esse dispositivo como inconstitucional por violar justamente a individualização da pena. Porque aí a pena não se tornaria individual. Simplesmente pelo fato do condenado ter cometido um crime hediondo, ele já necessariamente deveria cumprir toda a sua pena em regime fechado. E isso acabaria violando o princípio da individualização da pena. Bacana? Então, deve ser observado no plano legislativo, no plano judicial, aqui no momento da aplicação da pena. Legal? No momento que o juiz for aplicar a pena, ele deve observar a individualização, ou seja, um exemplo, né? No caso de um crime com concurso de agentes, ele pode lá fazer uma conta só para todo mundo e aplicar a pena para eles? Não. Ele tem que aplicar a pena para cada indivíduo de acordo com a sua culpabilidade, de acordo com a sua participação, lá nos termos do artigo 59, do artigo 29, legal? Ele deve observar diversos critérios e individualizar a pena para cada um deles. Tá? E no plano administrativo também. No plano administrativo, aqui nós vamos tratar da execução. Na execução da pena. Tá? Lei 7210 de 84. Tá? Lei de execução penal. Então, até mesmo durante a execução penal, nós devemos observar a individualização da pena. Nós temos que tratar cada indivíduo ali de maneira singular, observando, geralmente buscando os objetivos ali da própria lei de execução penal, que é a sanção, é executar ali o título executivo condenatório e ressocializar. Legal? Então, tem essa observância nesses três planos, nessas três esferas, legislativo, judicial e administrativo. Tudo bem até aqui? Estão comigo aí? Tá tudo tranquilo? Vejam, são princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Até aqui é tudo muito abstrato. O que é importante para você na prova? Isso aqui vai te ajudar tanto para fazer algumas questões, quando tratar desse tema, quanto para raciocinar a matéria em si. Legal? Então, quando você estiver estudando outro tema, outra situação, você vai conseguir ter um raciocínio mais rápido, né? Mais brando, porque você vai se recordar desses princípios, dessas bases de todo o ordenamento jurídico do direito penal, e isso facilita sobremaneira aí o seu estudo. Facilita bastante você entender os dispositivos. Então, às vezes, nem tem tantas questões sobre alguns assuntos que a gente está tratando aqui, mas esse conhecimento aqui é indispensável para te ajudar a raciocinar o direito penal, e aí, em alguns pontos que você acha que você deveria decorar, você acaba entendendo, raciocinando e acertando, entendendo mais a matéria de maneira mais global. Bacana? Então vamos lá. O último princípio que a gente vai tratar aqui é o princípio da proporcionalidade. Tá? O princípio da proporcionalidade, eu coloquei ele como importante para a gente aqui, porque ele tem incidência em provas e ele é um princípio que é implícito, né? Que está implícito ali no texto da Constituição, e ele nos ajuda bastante a refletir o direito penal como um todo. Tá? A doutrina vai nos dizer que o princípio da proporcionalidade também decorre do próprio Estado Democrático de Direito, lá do artigo 1º da CF, tá? Do Estado Democrático de Direito, da ideia republicana. Então, o princípio da proporcionalidade estaria ligado, seria imanente a esses critérios, a esses fundamentos. Então, por isso, ele é um princípio implícito, mas muito importante, tá? O princípio da proporcionalidade, ele tem aplicação também a todo o ordenamento jurídico, não apenas ao direito penal. Mas para a gente aqui, ele também ganha, né, uma acepção ainda mais importante. Por quê? Quando nós estamos tratando de direito importante, o direito à liberdade de locomoção, à liberdade individual, lógico que a atuação estatal deve ser proporcional, deve guardar uma proporcionalidade na sua essência. Bacana? Vejam, nesse ponto, né, parte da doutrina acaba diferenciando ele, falando que é coisa completamente diferente do princípio da razoabilidade. Outras doutrinas vão dizer que eles são princípios interligados, que são princípios irmãos. Para as provas de concurso, eu acho que não é muito importante você se aprofundar nisso, tá? Não é tão importante assim. Só para você, a nível de curiosidade, o princípio da proporcionalidade, ele tem uma matriz mais europeia, mais precisamente
da Alemanha, e o princípio da razoabilidade ele tem origem norte-americana, tá? E eles tratam aí, talvez, de maneira um pouquinho diversa sobre os institutos. A razoabilidade seria algo não tão ligado com o direito penal, mas com outras matérias, mas seria algo razoável, ou seja, em termos de números, né? Ou seja, um termo mais exato. E a proporcionalidade seria um pouco mais abstrata, tá bom? Vamos trabalhar aqui com a proporcionalidade, que geralmente você já vai conseguir responder todas as questões, e o princípio da razoabilidade, então ele não tem tanta importância assim nesse momento, nem tanta importância para nós diferenciarmos ele da proporcionalidade, muito menos de dizer ele em sentido assim mais amplo, tá? Então, trabalharemos nesse momento aqui como sinônimos, mas como eu já acabei de te falar, isso não é unânime na doutrina, legal? Sem problemas? Então, a proporcionalidade, né, seria qual a ideia? Né? Que a atuação estatal deve ser proporcional, ou seja, deve haver um equilíbrio na atuação do Estado. Né? E esse equilíbrio ele vai ter um direcionamento, ele vai ser vinculado tanto à atuação abstrata, concreta, quanto executória. Significa dizer o seguinte, de modo abstrato, ele vai ter como destinatário o legislador. O legislador deve, no momento de selecionar os bens jurídicos que serão tutelados para o direito penal, aqui já trazendo a proporcionalidade para dentro do direito penal, como eu te falei, ela tem incidência em todo o direito, mas a gente vai trabalhar com o que ela tem de importante para o direito penal. Trazendo ela para dentro do direito penal, o que a gente pode observar? O legislador, no momento de selecionar os bens jurídicos, selecionar os fatos sociais que ele julga mais importante em criminalizar, isso deve ser proporcional, ou seja, nós não devemos nos preocupar com condutas que seriam desrazoáveis, desproporcionais eu criminalizar. Isso também vai ter decorrência em outros princípios que vamos falar nas próximas aulas, em especial o princípio da intervenção mínima. Então, esse é um primeiro momento. E no segundo momento, é também no momento de cominar uma pena a esse crime, o que nós chamamos de preceito secundário. O tipo penal ele é composto do preceito primário, que é a conduta ali, e do preceito secundário, que é a pena. Legal? Esse processo que a gente chama de selecionar os bens jurídicos, Zaffaroni vai chamar de criminalização primária. Tá? Então, é o primeiro momento em que o Estado vai resolver, vai decidir o que é crime e o que não é crime. Então, aqui nós já temos a atuação do princípio da proporcionalidade. A ação concreta é direcionada ao juiz, ou seja, no momento da aplicação da pena também. Nós sabemos lá que o preceito secundário, do tipo penal, a pena combinada ao delito, ele tem um patamar mínimo e um patamar máximo. Veja que isso aqui, existe essa diferença aí entre mínimo e máximo, e fica a cargo do juiz da sentença decidir essa pena, justamente para trazer a aplicação do princípio da proporcionalidade e do princípio da individualização da pena. Então a pena vai ter um caráter individual. Eu não posso ter uma pena lá com uma pena única, por exemplo, crime tal, pena 10 anos. É isso e acabou. Não, isso acabaria por violar tanto a proporcionalidade quanto a individualização da pena. Então veja como os princípios se conversam também. A gente já falou sobre isso aqui, que não há choque de princípios, eles se complementam, eles atuam juntos, né? E uma eventual colisão deve ser resolvida pela técnica de ponderação. Legal? Então tá. E também o princípio da proporcionalidade vai ter foco também na pretensão executória, na aplicação da pena, na execução da pena. Então essa execução também deve ser proporcional. Essa execução também tem que privilegiar o princípio da proporcionalidade. Legal? Olha só, o princípio da proporcionalidade ele vai se desdobrar em proibição de excesso, tá? Ou seja, a pena não pode ser excessiva, a conduta criminosa não pode ser excessiva. Exemplo clássico eu vou te dar aqui, o artigo 273 do CP, que traz o crime de falsificação ou adulteração de produtos medicinais, ou falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Agora veja a pena que o legislador combinou, uma pena de 10 a 15 anos. Uma pena de 10 a 15 anos. Essa pena aqui é maior do que a pena mínima aqui é maior do que a pena por crime de homicídio, que é de 12 anos, de 6 anos.
6 a 20, 121, né? 6 a 20 anos. Então é a pena mínima que é quase o dobro da pena de homicídio. Essa pena aqui, ela é quase o dobro, ela é o dobro, na verdade, da pena do crime de tráfico de drogas, né, que é de 5 a 15. Então vejam como há uma desproporção aqui entre outros bens jurídicos, quando a gente compara com outros crimes, né, com relação a esse. Inclusive, uma das figuras equiparadas a esse crime aqui é você, por exemplo, importar medicamentos sem registro na Anvisa. Então, mesmo que o medicamento não seja falsificado ou corrompido, se o cara compra, por exemplo, no Paraguai um medicamento e importa para o Brasil sem autorização da Anvisa, ele vai incidir nesse crime aqui. Então você acha que é proporcional um traficante de drogas ter uma pena de 5 a 15 anos, enquanto um cara que compra um medicamento, um remédio, né, com fins terapêuticos, tem uma pena mínima sendo o dobro? Não. Beleza? Tanto que o próprio STJ e o STF já reconheceram a inconstitucionalidade desse preceito secundário aqui do crime do artigo 273, aplicando a pena do artigo 33 da Lei de Drogas. Tá? Então, ele foi declarado inconstitucional por violar o princípio da proporcionalidade. Tá? Lá no HC, com repercussão geral aqui, o HC 239-363 do STJ. Se você tiver curiosidade, né, é um excelente julgado para você entender o princípio da proporcionalidade e essa motivação aqui para declarar como inconstitucional esse dispositivo, esse preceito secundário desse crime aqui. Tá? Isso é só um exemplo para você perceber a atuação prática do princípio da proibição de excesso dentro da proporcionalidade. E também nós temos uma outra vertente, um outro desdobramento, que é o princípio da proteção deficiente. Então, da mesma maneira que a pena deve ser proporcional, ela também não pode ser muito baixa, a ponto de não proteger o bem jurídico, a ponto de não trazer efetividade para o direito penal. Por exemplo, eu poderia colocar uma pena lá para o crime de homicídio de 1 a 4 anos? Não. O homicídio, um crime grave, né? Atenta contra o nosso bem jurídico mais importante. Eu não posso ter uma pena muito baixa para esse delito. Legal? Então, o princípio da proporcionalidade vai se desdobrar em princípio de proibição de excesso, em princípio de proteção, da vedação de proteção deficiente. Só para finalizar com você aqui, nós temos também alguns vetores do princípio da proporcionalidade, que às vezes caem em prova, tá? Inclusive prova discursiva, que é a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Então, preparei um esqueminha para você aqui para te facilitar. O que é isso aqui? Seria o que nós chamamos de teste de proporcionalidade. Você vai analisar esses 3 vetores para chegar à conclusão se aquela norma ali é proporcional ou não. Legal? Então, no primeiro ponto, adequação. Aqui nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar a idoneidade da medida adotada, ou seja, aquela medida que eu escolhi, aquela via que eu escolhi para reprimir aquela conduta, aquela pena, ela é adequada? Ela é efetiva para aquele caso? Ela é suficiente? Beleza? Segunda vertente, necessidade. Aquele meio que eu escolhi, ele é necessário? Eu poderia fazer isso por outra forma, né, usando outras ferramentas? Ou seja, aquele meio adotado, ele é exigido? Eu posso aplicar ele no caso concreto? Sim ou não? E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. É comparação da restrição com a ofensa. E a comparação também daquela tipo de restrição, daquela conduta, daquela penalidade com outras penas que nós temos em sentido análogo ali no ordenamento jurídico, como eu falei para vocês no caso ali do artigo 273. Você comparar isso com outros tipos penais. Você comparar isso com outros tipos penais, você vai chegar nesse teste de proporcionalidade em sentido estrito. Então, você verificando que estão presentes esses requisitos, nós podemos dizer que aquela medida é proporcional. Isso aqui que a gente chama de teste de proporcionalidade. Bacana? Tudo bem? Belezinha? Então, conversamos aqui sobre os princípios constitucionais penais. Na nossa próxima aula, a gente continua trabalhando aqui com os princípios, com outros princípios do direito penal. Beleza? Continue firme aí, conte com a gente. Força e honra.